E hoje, então, quem está aqui é o Sérgio Lemes da Silva. Ele é educador popular, nascido e criado na Quebrada de São Paulo, influenciado pelo rap, pela literatura marginal e por Paulo Freire, atua há mais de 10 anos transitando na fronteira entre os movimentos sociais e a escola. Atualmente ele vive em Montreal, no Canadá, onde milita na linha de frente da luta por direitos dos trabalhadores e imigrantes e contra o avanço da extrema-direita naquele país. Ele está presente de forma ativa no Instagram com a página Pedagogia Revolucionária, abordando temas ligados à luta dos oprimidos pela libertação, e ele também é fundador da Escola de Formação Revolucionária, é um projeto que promove a formação de lideranças políticas baseada no método de conscientização de Paulo Freire. Agora sim, devidamente apresentado, Sérgio, boa noite para você. Muito obrigada por atender meu convite. Seja bem-vindo aqui ao Cultura Brasileira, ao Farol Brasil. E mais uma vez te agradeço por vir aqui. Aliás, já te pergunto que horas que é aí, eu não sei exatamente qual que é o fuso daqui para Montreal, até porque certamente você deve estar aí, acho que quase de madrugada, se já não for de madrugada. Então, te agradeço duplamente por isso. E aí, Thalita, valeu pelo convite aí. Boa noite, todo mundo. Aqui é mais cedo. Aqui são 6h15. Aqui são 2 horas antes. Mas muda também por causa, às vezes, tem horário de verão e fica sempre entre 1 hora e 2 horas de diferença do horário de Olha Brasília. só. Para Que antes. coisa. Entendi. Que doideira. Na minha lógica, uma lógica burra, viu, gente? Burra eu falo de ignorante mesmo, porque eu não sei qual que é não sei exatamente o conceito dessa questão de fuso horário. Eu achava que tudo que é para o norte, tudo que são horas à frente, né? Por exemplo, segunda-feira a gente conversou aqui com a Natasha, jornalista, documentarista, e ela está... se eu não me engano, ela está em Londres, eu acho. Ela está em algum país da Europa. E lá era meia-noite, aqui era 8 é meia-noite. Uhum. E aí, na minha lógica, enfim... A gente pensa fora do Brasil, pensa, vixe, já horário diferente, outro mundo, outra vida. É quase isso, mas a gente está perto no horário, a gente está pertinho. Então tá bom, que ótimo. Bom, Sérgio, eu queria então começar te perguntando, pedir para você falar para nós como é que surgiu a ideia do Pedagogia Revolucionária, de você criar essa página e a partir de quais bases aí que você faz esse movimento dessa militância mesmo, né? Que se organiza ali muito particularmente nas redes sociais, mas eu sei que é um braço que se estende a partir da tua militância física, né? Da tua militância fora do virtual. O virtual ele acaba sendo um braço. Mas como é que surgiu essa ideia sua? Bom, como acho que para nós educadores, né, quem atua diretamente com a educação, a gente vem de um processo muito longo de formação fora até das universidades, né? Então, como eu mencionei na biografia que eu te mandei, a minha primeira formação, que eu posso dizer, política, foi o Racionais. Foi ouvindo Racionais, foi ouvindo rap com 4, 5 anos de idade, porque era o contexto que eu estava. Eu sou de São Paulo, né? Então vocês vão ouvir eu falar a gíria de São Paulo aí. Para quem não é de São Paulo, desculpa aí, mas vou tentar não falar tanta gíria, principalmente das antigas, né? Que você vai trocar ideia com quem é mais novo hoje, é outra fita também. Então eu venho de um contexto, né, mano? Eu nasci na Quebrada, na zona sul de São Paulo, extremo sul de São Paulo, Campo Limpo. Para quem não conhece São Paulo, já ouviu falar no Capão Redondo. Então a gente nasceu e cresceu ali, minha família, na região, e vivi a vida inteira. Então morei no mesmo lugar, praticamente ali, sempre na Quebrada, e fui sair da Quebrada pela primeira vez para vir para cá, para Montreal. E essa formação que começou já muito cedo, né? Eu falo formação assim, no sentido mais individual, né? Porque individual e coletivo, porque a gente estava inserido nesse contexto, a gente estava inserido dentro de uma realidade que fazia a gente refletir. Então a gente vem de família que pagando aluguel a vida inteira, pai e mãe fora do mercado de trabalho formal, tá ligado? A gente problema com escola, né? O tempo inteiro.
sempre repetindo de ano. A família, da minha família, só meu irmão terminou fazendo o percurso certo. O meu irmão mais velho, mas é uma família de 6 pessoas. E aí, meu pai e minha mãe não estudou, estudou só até a 4ª série. Eu sou de 1989, né, então cresci no começo dos anos 90. Meus irmãos, um largou a escola com 13 anos, a minha irmã conseguiu terminar, mas repetiu de ano. Eu também tive várias fitas com a escola desde a adolescência. Então, a minha formação em relação à escola e o meu interesse em relação à escola também se dá na vivência que eu tive com a escola, na relação que eu tive como aluno dentro da escola, e de ver como que a minha família, os meus parceiros, porque era tudo assim também, né, moleque, todos os moleques que eu andava eram os moleques que cabulava, todos os moleques que eu andava eram os moleques que pichava, que roubava, que faziam uma parte de fita. Então nós estava sempre num contexto de conflito com a escola, né? Então a minha formação, o meu interesse pela educação, ela vem a partir daí. E aí, tudo indo conturbado dentro da escola, eu comecei a repetir de ano no ensino médio, repeti 3 vezes o ensino médio, o 2º ano do ensino médio. Falo vez e falo nós, porque eu não sei falar a língua culta, não é por falta de diploma, mas é a minha característica de gíria, então você vai ouvir mesmo, falo nós e como uns plural mesmo, mas quando precisar falar certo, a gente sabe também. Tá tudo certo. Eu sou da Não. mesma geração, eu também sou de São Paulo, eu vou saber todas as suas gírias, pode ter certeza. Aliás, eu não sei se a molecada ainda fala 1000 grau, porque a gente falava 1000 grau o tempo todo. 1000 grau, É uma 1000 grau. é uma gíria muito típica de paulista, de uma determinada geração, que é a nossa geração. E eu queria te perguntar, você foi aluno de escola pública, Sérgio? Escola pública Eu fui aluno de estadual? escola pública, eu fui aluno de municipal até a 4ª série, aí depois fui para estadual, não, até o fundamental fui aluno da municipal em São Paulo, depois fui para o estadual, eu sempre fui aluno de escola pública. Eu quando estava na universidade, e aí depois, né, assim, entrando um pouco já na formação adulta, eu larguei a escola, fiz EJA, tentei o EJA, já estava com 18 anos, fui pai com 18 anos, né? Então, pai de gêmeos. Então, assim, a situação já era um pouco complicada. Você tá sempre um pé no crime, um pé na droga, um pé no trampo, um pé na igreja, né? A gente vai trocar essa ideia depois das igrejas, nas escolas. A gente está sempre um passo, eu falo pelo menos do meu contexto, né? O moleque de quebrada, a gente está sempre um passo de ser levado, seja pelo crime, seja pelo exército, seja, né, pela igreja, pelo trampo, e a gente estava sempre, a maioria dos moleques que cresceu comigo, estava sempre tudo transitando, frequentava muita oficina de rap que tinha na quebrada, dentro e fora das escolas. Na escola pública a gente tinha o Fernandinho Beatbox, né, que era do Campo Limpo, era da quebrada, fazia muita oficina na época. Eu vi muita palestra do Sérgio Vaz, que é da mesma quebrada que eu também. Então, assim, a gente tinha contato dentro da escola pública com uma formação que a escola não fornecia para nós. Então, o que eu não aprendi nada na escola, aprendi nada, assim, eu não me lembro de quase nada que eu aprendi na escola. O que eu aprendi, a língua portuguesa, eu fui aprender depois de adulto, porque eu fui estudar para concurso. Então, tentei, e aí terminei a escola no percurso diferente, porque eu terminei através do Enem. Eu fiz o Enem e aí consegui a prova, o resultado da prova também, assim, eu lembro na época, né, 1000, minha nota era 560, tipo, você precisava de 450 para passar. E aí passei na prova, consegui o diploma do ensino médio, e aí tentei várias vezes bolsa pelo ProUni para a faculdade, e aí foi que eu consegui fazer a primeira faculdade. Mas aí é outra fita, fui fazer uma faculdade de administração, queria ser professor, tá ligado? Mas pensava comigo que isso é louco, o bagulho é precário, é complicado ser professor. Falei, então vou fazer alguma coisa que dá para ganhar dinheiro, e não ganhei, né? Vi que também era mais precário ainda, porque, enfim. E em faculdade, assim, mano, uma esquina, faculdade que foi fechada, depois era o que tinha, era o que dava na quebrada, faculdade de quebrada, faculdade de Campo Limpo. E depois aí foi quando eu já estava com uns 24, 25 anos que eu comecei a me envolver com a educação, que foi quando eu fui fazer a licenciatura, e aí eu já trampava, e aí eu já tinha condição de pagar uma faculdade, aí entrei pagando a faculdade de novo, só que aí já era no Mackenzie, era uma faculdade uma faculdade que já tinha nome, fui fazer licenciatura em filosofia, aí também lá descolei bolsa, durante esse ano
Era uma licenciatura de 3 anos, eu terminei em 5 anos e meio, porque os BO da escola continua no ensino superior, e aí você também, peguei várias DP, tranquei o curso, tá ligado? Os mesmos venenos que você vive na adolescência, não some na vida adulta, né? E aí foi isso, e aí me formei aos trancos e barrancos, depois cheguei onde todo aluno de escola pública deveria chegar, fui fazer pós-graduação na USP, me formei especialista em pedagogia social pela USP, e aí mais recentemente vim para cá, para o Canadá, para fazer um mestrado em educação, terminei o meu mestrado em educação, e aí nesse meio período, desde quando eu comecei a faculdade de filosofia, eu venho trampando como educador popular. Ora eu pegava como eventual na escola, eu estava sempre transitando entre o que tinha, mano, porque assim, era o que precisava pagar a conta, não dava muito para ficar falando, eu vou me preparar, vou estudar para fazer concurso, vai estudar que jeito, né? Então, assim, a nossa vida sempre foi muito assim, e isso para mim é a minha maior formação, né? Eu falo assim bastante desse percurso, porque poderia só falar assim, eu sou mestre, tenho um diploma diploma assim, mas eu acho que a minha formação e o que me leva a desenvolver a ideia da pedagogia, de falar numa pedagogia revolucionária, é essa perspectiva que eu trago de uma formação mais ampla, né, dentro da minha profissão e da minha vida. Pá. Sérgio, se me permite aqui, assim, o seu relato, eu me identifico muito com ele também, porque eu também sou aluna de escola pública, um pouco do mesmo contexto, mas eu sou do interior de São Paulo, e é aquilo, né? Vida louca é quem estuda, já disse o poeta Sérgio Vaz, né? E é isso, é furar o sistema. É furar o sistema mesmo, é você sair, porque tudo que se espera dos contextos que a gente saiu, de onde a gente vem, é que a gente não estude. Que a gente termine no máximo ali o ensino médio e que depois a gente vai virar massa trabalhadora mesmo e seja moído, né, nessa máquina que é o sistema capitalista e que a gente não consiga, a partir da educação, poder organizar as nossas raivas, os nossos desentendimentos, as nossas idas e vindas em relação à educação. E assim, só quero assim, trazer um parênteses aqui a partir do teu relato para dizer que, assim, dentro de tudo, eu estou terminando agora minha segunda graduação também, aluna de escola pública, num outro contexto, porque assim, prestar vestibular, gente, antes de SISU, antes era outra coisa. Assim, assim, as pessoas mais jovens não têm dimensão o que era prestar vestibular e tentar entrar numa faculdade antes, ali até o início dos anos 2000. Era uma parada bizarra. Mas eu digo, estou falando tudo isso aqui, enrolando tudo, porque, enfim, mas é só para dizer o seguinte, que eu mais tenho orgulho da minha trajetória entre tudo, é a minha vivência em escola pública e de onde eu venho, porque é dali que sai a base de sustentação, e aí parto para minha pergunta para você, do processo de consciência de classe e das revoltas que a gente vai organizando a partir daquilo que a gente vai aprendendo na teoria, que é um pouco daquilo que Paulo Freire nos ensina, né? Organizar as nossas raivas e a praxis e esse entendimento sobre o processo de consciência de classe que a gente vai, né? Eu acho que a teoria ela só organiza e ela vai dando nome, conceito para o sentimento, que é aquilo dentro da nossa vivência. Bom, e aí estou falando tudo isso para te perguntar como que foi para você e como é que é a relação a partir da sua vivência e dos seus estudos, do seu entendimento, da sua especialização, da relação entre educação e luta de classes, e como é que a pedagogia ela pode e talvez, para além de poder, ela deve ser revolucionária. É muito louco, né? Porque eu fui descobrir o que era consciência de classe, o que significava consciência de classe, já depois dos 30 anos. E eu fui descobrir que esse conceito era o que eu vivia a vida toda. Então, assim, a gente primeiro, quem é de quebrada, né? Primeiro a gente forma a nossa consciência de classe no mundão, né? Então, assim, dentro das contradições da classe trabalhadora, e quando eu falo assim, né, a gente fala classe trabalhadora, acho que também, para quem está trocando a ideia com a gente, principalmente quem é de quebrada, né, a gente fala muito assim, o termo classe trabalhadora é um termo muito falado entre quem
é marxista e quem estudou o marxismo de alguma forma, ou quem teve contato com alguém de alguma forma, né? Então, claro que a gente sabe que dentro dessa perspectiva existe somente duas classes, existe a burguesia, existe a classe trabalhadora e a gente sabe muito bem, é bem claro quem é a classe trabalhadora. Só que também quando a gente está trocando a ideia com quem a gente tem que trocar ideia, é importante que a gente faça esses recortes também, né? Então, assim, a gente vem de uma parte da classe trabalhadora, que é uma parte da classe trabalhadora precarizada. Então, quando a gente vai lidando com as contradições do trabalhador do dia a dia, não é a mesma condição do trabalhador que está lá, que estudou em escola particular, ou mesmo que estudou em escola, o filho do trabalhador que estudou em escola pública, mas que teve uma condição que a gente chama de classe média, né? Para quem é de quebrada, a gente fala que o boy é o maluco da classe média, não o rico, né, o bilionário. Então, o boy que aprende o que é consciência de classe a partir da teoria e não da vivência, ele tem uma outra perspectiva. Então, quando a gente fala assim, quando a gente fez educação dentro da periferia o tempo inteiro, a gente faz educação dentro da periferia, dentro dos movimentos sociais, eu falo da periferia quebrada, quando nós é de São Paulo nós fala quebrada, mas né, imaginando no Brasil, você tem vários recortes que até o rap, né, nós falamos do rap, mas quando você vai para outros estados, você tem outras manifestações de cultura, de resistência. Então, além dessa formação acadêmica, eu acho que essa formação de base nossa, sem que alguém precise sair lá da universidade pública, ensinar para nós, não precisa que ninguém ensine para nós o que é teoria marxista. A gente não precisa de um branco salvador de classe média que manja o que é comunismo para chegar na quebrada e falar assim, eu tenho a palavra, eu vou guiar vocês para a revolução. Nós sabe fazer educação, nós sabe o que é isso, e aí quando a gente vai se apropriando desse conhecimento através dos estudos, quando a gente vai adquirindo o diploma, né, porque o diploma tem essa via dupla, isso que você falou, para a gente ser menos precarizado, né, para a gente ter um salário melhor e mas também para a gente se apropriar, né, dos conhecimentos que foram produzidos ao longo do tempo e que a gente possa, dentro da universidade, articular esses conhecimentos, interpretar o mundo, interpretar esses conhecimentos em ligação com essa vivência que a gente tem. Que, inclusive, até dentro da universidade, quando você é de quebrada, você tem certas resistências também, você tem outros desafios, né? Você vê o Chavoso, já falou várias vezes aí, quando ele entrou na USP, você tem uma pá de militante na USP, mas é boy, tá ligado? É militante classe média, que é outra fita, que é aliado, tá ligado? Se a gente for pensar numa perspectiva mais ampla de revolução, mas não é um mano que troca ideia com você, não é um mano que sabe da mesma realidade que você, e muitas vezes é um mano que vai te tirar, porque assim, por exemplo, quando eu cheguei na USP, a gente estava tendo um diálogo, uma discussão, uma treta, tá ligado? Uma treta assim, de trocar ideia, de professor, e né, um assunto, e aí cada um dando a sua opinião, e aí um maluco de classe média fazendo pedagogia social, né, mano? Pedagogia social, para quem não sabe, vamos dizer assim, é a prática da educação popular de forma sistematizada, é a prática da pedagogia crítica de forma sistematizada, é a parte de uma pedagogia histórico-crítica sistematizada. Então, é onde a gente vai desenvolver técnicas, vai desenvolver métodos e entender melhor os contextos. Então, assim, era um diretor de escola pública que vivia numa outra realidade, numa escola de Osasco, numa escola de quebrada, que começou, dentro da discussão, falar que eu estava sendo agressivo porque eu tava falando gíria, tá ligado? Então, assim, você é pintado como uma pessoa violenta, uma pessoa agressiva, uma pessoa que não sabe falar, que não sabe trocar ideia, e eu já passei da idade de ficar falando bonito para que Playboy aprecie a minha linguagem, né? Então, assim, onde nós ocupa, nós fala a gíria não, né? O dialeto, né? A gente mantém o nosso dialeto. E essa ideia de consciência de classe, ela parte também desse diálogo que vai se tornar professor tem quando a gente entra para fazer uma leitura do sistema de educação, né? Até se a gente for pegar as perspectivas de educação no Brasil, por exemplo, né? Você tem Paulo Freire. Paulo Freire, ele desenvolve a pedagogia dele. Paulo Freire, um cara de classe média, outra fita, um cara que estudou, né, na época dele, para você falar assim, pô, o cara foi para a faculdade na época dele, mesmo que você venha de um contexto que não era dos melhores para chegar na faculdade na nossa época, né, mano? Meu avô, sei lá onde meu avô tava na roça, pô, meu avô não tava estudando, né, minha avó, sei lá, devia estar limpando a casa de alguém, mas não tava estudando. Então, assim, Paulo Freire também parte de uma outra perspectiva, só que Paulo Freire, ele vai se juntar a quem tá
no veneno, e aí, a partir daí, ele vai observar as práticas de quem está lá, do oprimido, por isso que a pedagogia do oprimido é o central da sua obra, né? Todos os livros que o Paulo Freire escreve é para complementar a pedagogia do oprimido, de uma forma ou de outra. Então, a gente forma essa nossa consciência de classe dentro dos movimentos, que no fim, o que eu quero dizer assim, não é algo que se ensina, né? Não é algo que você chega através de uma lista de conceitos marxistas, de ideias anarquistas, de perspectivas marxistas-leninistas de revolução, e aí você chega lá com a classe trabalhadora. Primeiro que se você não é daquele meio, fica difícil para você dialogar. Então, eu acho que a ideia de uma pedagogia revolucionária é uma pedagogia que parta do oprimido, né? Aí eu parto do Paulo Freire, que é uma pedagogia que parta de quem está vivendo a certas situações. Eu acho que o protagonismo dentro de uma revolução não pode ser daquele que não vive. Eu acho que o protagonismo tem que ser daquele que está diariamente. Então, a base de uma pedagogia revolucionária, obviamente, a gente vai trazer Paulo Freire, a gente vai trazer Saviani, a gente vai buscar outras perspectivas, como, por exemplo, a pedagogia decolonial. A gente vai trazer aqui, para quando a gente vai para a gringa, a pedagogia crítica. A gente pode trazer para o diálogo essa perspectiva, mas acho que dentro o cerne de uma pedagogia que eu falo que é revolucionária, que não é nada que eu estou inventando, não estou me metendo aqui a inventar um conceito, mas ela é uma pedagogia que dentro e fora da escola, porque a escola ela também faz parte do que acontece na sociedade. Então o moleque que está lá fora, ele está dentro da escola, tá ligado? Então não dá para eu desconsiderar que a escola, só tratar a educação formal dentro da escola como uma coisa separada e só pensar, e aí é o que certas pedagogias se limitam a pensar, e que tudo bem, mas a pedagogia revolucionária ela é uma pedagogia que fala assim, mano, é o filho da classe trabalhadora, é o trabalhador tentando se educar, e aí nesse processo de educação popular, que basicamente é o que? Nós dialogando, nós na resenha, desenvolvendo os nossos argumentos, dialogando com a teoria a partir da nossa realidade, fazendo uma leitura da nossa realidade, a gente junto se mobiliza para transformar essa realidade, porque também não é só resenha, não é só você ficar falando assim, não, entendi o que é marxismo, entendi o que é luta de classe, entendi o que é neoliberalismo, e aí? E você vai fazer o que com isso aí, né? Então, assim, se colocar numa perspectiva de que, uma vez que eu me aproprio desse conhecimento, dialogo com a minha realidade, eu vou me mobilizar de forma coletiva, individualmente a gente pode, no máximo, chegar um pouco mais longe, mas essa educação ela passa por esse processo de tomada de consciência, de diálogo, mas ela chega num processo de mobilização, não é só a transferência do conhecimento, não é só o mero diálogo, a mera resenha, né? E você chegou a dar aula, Sérgio? Você chegou a ser professor? Eu não cheguei a ser professor de carreira, mas durante a licenciatura em filosofia, eu fiz PIBID. O PIBID, né, para quem não está familiarizado, né, Importantíssimo programa. Se chama Programa de Iniciação à Docência, resumindo. Tem basicamente tinham dois programas, o Programa de Iniciação Científica, programa institucional de bolsa, essas coisas assim. Um é iniciação científica, que é para quem, né, tá tentando ali seguir uma carreira acadêmica e pá. E eu, como, mano, escrita zero, eu só fazia os bagulho porque tinha que fazer, nunca escrevi nada, nunca escrevi artigo, só entreguei trabalho porque tinha que terminar a faculdade para poder arrumar um trampo melhor, para ganhar, tá. E o PIBID era aquilo que me colocava na prática, né, porque eu comecei a faculdade, eu já arrumei um trampo de educador social. E aí, como educador social, eu entrava nas escolas, mas não como professor, como educador social. Voltei na mesma escola lá que eu estudei, porque eu continuei no mesmo bairro, na mesma quebrada, eu fazia parte de uma ONG como educador social, fui trabalhar dentro da escola como educador social, num projeto de prevenção de violência na quebrada, e tive a experiência durante 2 anos e meio de PIBID, que é você ir para a escola 2, 3 vezes por semana junto com o professor, não é um estágio, né, para além do estágio. Então a gente foi, a gente apresentou artigo, a gente apresentou em congresso. Então eu tive um pouco também da iniciação acadêmica, da iniciação científica, da produção e tudo mais, mas era focado na prática. E aí depois eu entrei, me cadastrei como categoria O, né, eventual, que é aquela precariedade. E aí fui chamado algumas vezes, mas aí não dava, né, mano? Porque assim, zero condição, precisava de um trampo de 44 horas semanal, porque eu tenho 2 moleques,
E aí também a precariedade para você ingressar na carreira até você passar num concurso, tá ligado? Porque esses professores são jogados de lado, esses professores não têm a mesma estabilidade, os professores são manipulados, né, pelas políticas do Estado. Então, assim, até aqui também no Canadá, a mesma fita, os professores eventuais, eles têm um outro tipo de tratativa. E aí eu falei, mano, beleza, eu vou, assim que eu me formar, eu vou fazer concurso. E aí eu me formei em 2001 e vim para o Canadá em 2022. Eu me formei em 2021 e vim para o Canadá em 2022. Então eu não tive tempo de ser professor. Uhum. Mas de alguma forma acaba sendo, né? Educador social, acho que é o termo que contempla realmente a sua atividade. Deixa eu ler aqui alguns comentários que foram chegando enquanto a gente conversava, para a gente poder seguir, porque eu quero tratar contigo outros assuntos também, e que tem a ver com educação, claro, mas tem a ver também com a questão da militância, que você é bastante ativo, né, aí em Montreal. Bom, olha só. Aqui o Wagner Lemes dizendo: parabéns, Sérgio Lemes, te amo, você é um exemplo de irmão e ser humano, tenho muito orgulho. Esse aí foi o que largou a escola com 13 anos. E depois virou assistente social e virou coordenador de projeto social. Ele fez EJA, depois voltou para a faculdade com 30 e poucos anos, e aí hoje é assistente social e tá aí na carreira. Maravilhoso. Eu tenho um sonho de ser professora do EJA, tá? Eu tenho um sonho profundo. Eu sou neta de professor e meu avô, ele era professor de adultos, né? Fazia alfabetização de adultos, assim. Minha mãe fala dele com muito orgulho, assim, então eu tenho esse carinho muito especial. E para essas pessoas, né, que com a vida dura que tem, e mesmo depois de adultos, resolvem voltar para a escola e se alfabetizar, eu acho isso, assim, de uma grandeza gigantesca. Eu sou muito, muito, assim, muito admiradora desse programa do EJA, né? Acho muito foda, sim. Realmente. Aqui também, o Breno Pascoal dizendo: fala, Sérgio, moro em Quebec também. Valeu pela voz na luta contra o fim do PEC. O que é PEC? Essa fita aí que a gente pode reservar um pedacinho no final para falar da luta aqui. Essa fita aí. Isso aí, das suas falas, né? Vamos falar, Breno, sobre essa questão também, tá? O Wendel Martins dizendo: profundamente e diretamente tocado pela fala do camarada. É uma realidade muito dura de se viver e que se repete em várias fases que achamos que vai mudar para melhor. É isso aí, a gente tem uma ofensiva da extrema-direita, né, gente? Mais de um dos representantes dessa burguesia aqui brasileira, especificamente, que fica o tempo todo dizendo para o jovem que estudar não vale a pena, que estudar não serve para nada, que não vale a pena fazer faculdade, enquanto os filhos deles estão devidamente matriculados nas melhores escolas, fazendo faculdade pública. E aí falam para os jovens, os filhos e filhas da classe trabalhadora, que não é para estudar, que não serve para nada. Então precisa ficar muito ligado com esse tipo de mensagem aí, que a gente sabe muito bem a razão pela qual essa gente quer fazer isso, né? Quer ficar criando os seus exércitos de reserva. A gente sabe que é uma dinâmica, uma tática do capitalismo. Aqui o Paulo Silva está dizendo o seguinte: a própria classe trabalhadora hoje deve ter muita dificuldade em ter a sua consciência de classe, já que está voltando, como eu falei, né, ao exército de reserva ou quase escravidão. Esse é uma manobra, é um momento do sistema capitalista, do capitalismo de 2025. Então a gente precisa sempre manter esse processo de resistência, né, gente? Aqui também, o tio Du pergunta: opa, camarada Sérgio, falou sobre a cidade de Oz? Presente, camarada. E também aqui o Wagner Leme, acho que está também comentando, né? O que você acha de fortalecer profissionais que façam essa interação com comunidade, que não estão inseridas a projetos e que não chega à oportunidade? Bom, eu respondo uma pergunta? Bom, pode, fica à vontade, pode responder se é assim que você quiser. Eu acho que, bom, primeiro a gente tem, são várias frentes que a gente tem de luta, né? A gente, primeiro, acho que tem o aspecto de políticas públicas, né? Então a gente precisa fazer um movimento para que a gente consiga recurso, para que a gente consiga projetos, para que a gente consiga tirar o dinheiro que está sendo
sequestrado lá pelo burguês do Estado, e colocar dentro das nossas quebradas, mas que não seja também por um oportunista, né? Como faz os prefeitos aí, como fez o prefeito de São Paulo, como fez na candidatura, né, para prefeito de São Paulo, os caras chegam lá e falam assim, chega na quebrada, se apropria do discurso da quebrada, fala, vou meter projeto social, só que não é projeto social, né, mano? É a lógica assistencialista, que chega lá, o rico depois no fim do ano posa de caridoso, que é, né, o que o Paulo Freire fala lá da falsa generosidade do opressor, o cara chega lá e fala assim, não, eu falo o boy e o classe média, que é o cara que inveja o boy, né? Que inveja o rico, né? Que é o cara que chega lá na quebrada, no projetinho social, e tira fotinho do projetinho e fala assim, tô aqui na quebrada, tô aqui na favela, entrei aqui, pá, mas não é a realidade dele, né? Então, assim, primeiro precisa ter política pública para pagar bem os funcionários, para que você não tenha só isso como uma forma de caridade, né, mano? Porque hoje o que nós vemos na quebrada é o seguinte, o trabalhador de quebrada, seja o pedagogo social, o assistente social, o enfermeiro, a pessoa que está ali atendendo a população de quebrada, mas vamos pegar no campo da educação e da assistência social, a gente é mal remunerado. Esse é o primeiro ponto. O segundo, um educador social, mano, quando eu saí do Brasil, o educador social tava ganhando 2 contos por mês, 44 horas semanal. Como que uma pessoa formada, que precisa ter formação, porque lá, e aí esse é o problema, né? Você precisa discutir sobre as políticas públicas e alterar através de projeto de lei, porque assim, é uma profissão que não exige ensino superior, mas a gente tá ligado como é que é a realidade do Brasil, mano. Você tem que ter uma pá de fita, mesmo que o bagulho não exija, porque ele não exige um ensino superior para poder te pagar mal. Só que aí, quando você vai competir por uma vaga, se você tiver só ensino médio, você não entra. Porque aí também, então assim, preciso mudar no aspecto da política pública, esse é o primeiro ponto, mas acho que é preciso trabalhar a perspectiva de educação popular dentro de quem faz educação, mano, porque é isso, também o sistema, né, porque o que a gente luta? A gente luta contra a educação capitalista, a gente luta contra aquela educação que chega lá e transmite o conhecimento dele e sai fora, a gente luta contra uma educação que não emancipa, que é a educação tradicional, seja através da educação social, seja através da educação básica. Então, é preciso também a gente trabalhar na formação popular de quem é trabalhador de quebrada, não só uma formação, porque na licenciatura eu não vi nada, mano, de Paulo Freire. Eu fiz licenciatura no Mackenzie lá, faculdade pá, fui reconhecido, isso e aquilo. Quando eu inventei de falar, eu fiz meu TCC porque eu dava aula no cursinho popular, né? E aí eu fazia círculo de cultura, fui tentar meter o ciclo de cultura na pedagogia, vixe, mano, foi mó treta para fazer passar, tá ligado? Porque eles não querem trocar essa ideia. A formação de professor do Brasil é instrumentalizada para você transmitir hoje a BNCC, né? O que está lá, trabalhar por competência, pedagogia tradicional, pedagogia tecnicista e tudo mais. Então, assim, a gente precisa, e já que a gente precisa lutar para ter uma formação de base dentro, e tem gente lutando dentro das universidades, mas a gente precisa se formar também como educador popular nesse sentido, seja o assistente social, porque senão, mano, a gente vai chegar na quebrada com a mesma ideia. A gente vai chegar na quebrada, ó, vim aqui para te ajudar, vim aqui para pá, vim aqui para falar o que você tem que fazer, vim aqui para como salvador, tá ligado? E aí você reproduz a dinâmica daquilo que você aprendeu numa universidade que já exclui, né, todas aquelas e aqueles jovens que não vivenciam aquela realidade. Exatamente. Eu, em 2007, quando eu fui fazer jornalismo na PUC, se a PUC hoje em dia é o que é, gente, imaginem há 18 anos atrás. Era um negócio, assim, inacreditável, né? Só filho de burguês mesmo, era uma coisa... E tinham filhos e filhas de trabalhadores também, que é a galera que estava aqui, ó, no corre mesmo, para poder conseguir o seu diploma. Então, é isso, você acaba reproduzindo uma dinâmica de uma educação que é exclusiva, uma educação que não dialoga. E aí a jovem não quer nem saber de estudar, que não vive, não tem essa realidade, né, Sérgio? Não vivencia essa realidade. Então, não quer saber de outras coisas. Então, acho que precisa. E é duro, né? Só um complemento, Thalita, porque é duro, porque assim também, eu não posso virar para o mano que é de quebrada, para a mina que é de quebrada,
e fala assim, não, mano, é isso aí mesmo, pá, tá ligado? Você tem que ficar na quebrada, que você tem a visão, tá ligado? É isso aí, vai lá trabalhar precarizado lá, pô, é isso aí, tá ligado? Só que aí você fica nessa, essa é a contradição, né, mano? Porque você precisa ter quem é de quebrada trabalhando com quem é de quebrada, aliado, lado a lado, mas aí você vai falar pro cara, mano, faz lá, pô, uma faculdade lá, pra você vir ganhar aí como professor na quebrada aí, ó, pra você vir mesmo professor de escola, pô. Você fala, a condição do professor, do educador social é precária, a do professor de escola é um pouco menos, porque talvez ele ganhe um pouquinho mais, mas assim, a condição é precária, aí o cara vai falar, mano, que vou estudar licenciatura nada, vou estudar sociologia nada, vou estudar esses bagulho não, porque aí vou estudar história para quê? Vou fazer, não, que vou fazer administração, era a minha visão lá, pô, de moleque. E aí você chega lá na frente lá e não vira nada, aí você quer virar empreendedor, aí cai no discurso, aí já era, tá ligado? Já era, perdeu. Aqui, ô tio Du, obrigada, viu? Eu não sabia que Oz é gíria para Osasco. Não tinha essa informação, não. Obrigada aí. Bom saber. Meu irmão mora perto de Osasco, lá no final da Zona Oeste, quase Osasco. Tá certo. Eu queria também te ouvir sobre uma questão que eu achei muito interessante de uma postagem que você fez lá no X e que você republicou na tua página. Aliás, gente, aproveitando, para quem não conhece o Pedagogia Revolucionária do Sérgio, tá aqui o link para vocês. Daqui a pouco eu vou colocar na tela também para vocês acompanharem, que são assim conteúdos importantíssimos, imprescindíveis para a gente que quer ter mais ou menos uma ideia. E o Sérgio, ele do que está acontecendo, né? Porque ele traz vários contextos, fala muito da questão dessa relação de pedagogia e luta de classes, que é o que a gente está tratando aqui. Mas eu queria te ouvir, Sérgio, a partir desta reflexão, que é uma reflexão que volta e meia nós fazemos aqui no Farol Brasil. Acho que é algo que está colocado para um debate necessário para a esquerda, em particular a esquerda brasileira, mas eu creio que você, inclusive, estando numa outra realidade, consegue até fazer um diálogo, né, com o que você vivencia aí em Montreal, que é esta publicação aqui. Eu vou ler, porque eu sei que tem gente que só nos escuta, né, e depois também o programa vai lá para o Spotify. E aí, Sérgio, você diz o seguinte: se não é capitalista, não é de esquerda. Centro-esquerda, esquerda liberal, social-democracia são nomes vazios. É por causa dessa galera que existe capitalismo verde, pink money, identitarismo e todas essas mentiras coloridas contadas para você achar que a exploração é suportável. Enquanto isso, continua entregando o país nas mãos dos imperialistas. Num dia faz discurso bonito, no outro tira foto sorrindo e apertando a mão de facho. Não existe humanização no capitalismo, só no fim dele. Bom, eu aqui assino embaixo, acho que esse seu comentário é irretocável, mas aí eu li ele e queria pedir para você avaliar um pouco como é que você está vendo. Aqui eu creio que você esteja falando da nossa realidade aqui, né, do governo brasileiro, da atual conjuntura, que a gente sabe que é um governo de frente ampla, que faz as suas escolhas, e é a partir das suas escolhas que a gente toca o dedo na ferida. Concordo totalmente contigo que uma esquerda que não se entende como anticapitalista, para mim, não sei que esquerda que é essa, né? Essa esquerda social, liberal, democrata, qualquer coisa assim, é tentar gerenciar o capitalismo, que é a barbárie. Gerenciar a barbárie não me parece que a gente não vai ter saída para isso. Mas queria te ouvir, a partir desse seu comentário, como é que você está observando, né, a nossa realidade aqui e, em especial, a nossa esquerda, a esquerda brasileira como um todo. Bom, esse aí, principalmente, bom, como eu já disse para vocês que eu não tenho nenhum interesse no debate acadêmico, então eu tô pouco me lixando para a opinião dos acadêmicos que vão achar ruim no que eu vou falar aqui, né? Porque aí, é claro, né? Eu evito debater de forma acadêmica esse assunto, porque aí dá pano pra manga e a gente só cai na nossa bolha e só fica entre nós, né? E aí só fica nós discutindo ali, os acadêmicos, pá, achando que tá abafando, achando que o bagulho tá da hora, mas o papo não sai e não chega no trabalhador, né? Então, assim, pra mim, e aí eu faço essa análise do ponto de vista de quem é de quebrada, e aí fazendo um paralelo com o histórico do governo do Lula, a minha família foi melhorar um pouco de vida no governo do Lula. Porque meu pai
trabalhava numa imobiliária, como corretor, a imobiliária da Quebrada, como corretor, e aí saiu Minha Casa Minha Vida para a Quebrada toda, e aí meu pai começou a melhorar um pouco de vida, foi quando a gente saiu do aluguel e comprou um terreno. Foi a primeira vez que eu comecei a entender o que era a esquerda para alguma coisa. Mas depois de tantos anos de PT e tudo que aconteceu no Brasil, minha família está no mesmo terreno. Minha família está na mesma quebrada. Eu fiz faculdade, mas eu continuo pobre. Eu fiz ProUni, mas eu continuo pobre. Os meus parceiros, tudo. Ninguém melhorou de vida. Ninguém, mano. Na quebrada, agora, a diferença, a gente discute dos problemas da quebrada, com um celular melhor na mão, com um tênis pai, não sei o quê. Só a gente passou a consumir mais. Isso aí pelas escolhas econômicas do governo Lula. Beleza, foi bom também, porque eu acho que quando você traz o pobre para acessar o que outras pessoas estão acessando e você não pode, acho que isso é benéfico, muito benéfico. Só que aí você, hoje, trazendo isso depois para 2025, mano, não dá mais para você romantizar isso e achar que o pobre é isso aí, pô. O pobre que tá agora comprando iPhone, tá da hora a economia. Ah, o Brasil tá. O Lula tá apertando a mão do Trump lá, tá apertando a mão do outro, tá apertando. Ah, o Brasil é foda, tá dominando tudo. Tá nada, mano, tá nada. Por quê? Porque não existe governabilidade no capitalismo. Tudo que você faz dentro do capitalismo, dentro da democracia burguesa, é dentro da regra do jogo da democracia burguesa. Então, enquanto o capitalismo não for superado, nenhum governo que tiver colocado vai conseguir mudar essa perspectiva. Não é o Lula que vai fazer revolução. Na minha perspectiva, não é o Lula. Mano, tem uma foto do Lula ali, ó. Eu sou fã do Lula, sou fã número 1 do Lula. Para mim, o Lula, enquanto história de vida, enquanto político, ninguém vai superar, ninguém. Vai demorar muito para alguém chegar e ser o político que o Lula é. Para nós que é de quebrada, e olhando o desenvolvimento econômico do Brasil, tudo que ele fez, tudo e pá. E aí, mano, beleza, você tem um conflito, tá ligado? Porque ao mesmo tempo que nós quer a revolução, nós também precisa fazer o bagulho acontecer, né? Você também precisa. Você vai fazer o quê? Você vai. Se você não aperta a mão do facho lá, se você não sobe lá e aperta a mão do Trump, no dia seguinte o Trump tá lá fazendo o que os caras tá fazendo na Venezuela. Quando você. Só que você tá. Essa é a questão, entendeu? Quando você. Eu até também fiz um outro paralelo esses dias aí. Quando você fala não pro imperialista, ele taca a bomba no seu país. Quando você fala sim, você vai lá e aperta a mão Ele dele. também pode tacar bomba. Exatamente, nada garante. Sérgio, Nada garante. eu acho que de alguma forma é um pouco isso também. Eu compreendo, mas eu acho que é um pouco nessa linha, sabe? Exatamente. Senão você vai abrir as portas do seu país para o facho, para o imperialista fazer o que faz. Esses acordos todos é algo que a gente vem acompanhando. E aqui só complementando um pouco para dialogar contigo, num dos vídeos do Eribaldo Maia, quando ele está falando da questão do neoliberalismo e de que, como nós da esquerda radical somos muito criticados quando nós fazemos as críticas ao governo agora, né, o governo do Lula, o terceiro governo Lula, e ele fala uma coisa que é muito importante, que assim parece óbvio, mas a gente tem que sempre repetir o óbvio. Todas as conquistas, os programas, os projetos dos governos do PT, Lula 1, Lula 2, Dilma, que foram resultantes para nós, né, como você falou, da melhoria da nossa família, ninguém nega. Absolutamente ninguém nega, pelo contrário, a gente sabe o quanto foi importante, nós sabemos dos avanços, então não tem absolutamente nenhum negacionismo nesse sentido. Isso é ponto pacífico, né? Assim como você, eu também sou muito admiradora do presidente Lula a partir do seu processo histórico, dos avanços que aconteceram. Mas aí chegou num limite e a gente olha para esse limite e vê as críticas e a gente precisa falar sobre isso. Que não é possível a gente ter uma atual conjuntura em que a gente está vendo um governo abraçado ao neoliberalismo. E a gente tem que falar sobre essa questão, né? Exatamente. E aí, eu parto do princípio que é o seguinte: eu não acho que a revolução vai vir de nenhum tipo de governo da democracia dentro da democracia burguesa. Na ditadura burguesa, né? A gente fala da democracia. Não vai. Eu acho que não vai. Eu acho que o papel de um governo progressista, porque também a gente tem que ir para a materialidade, né? Não adianta a gente ficar só
pensando, é da hora e pá, mas aí a gente tem que pensar o seguinte também, se não é o Lula, né, mano, se o Lula não tivesse ganhado, pô, mano, nós tava fudido, tá ligado? O bagulho tava pior do que tava, a gente tava num movimento pior. Agora, eu não posso ficar me pautando politicamente, esperando que o Lula vai ganhar de novo, e que mesmo que se o Lula nos candidatar, que vai vir um outro progressista, que vai vir um outro, qualquer outro desses nomes aí, velho, que o povo inventa, social-democracia, blá, 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 que não tem nada de esquerda, na minha opinião, que para mim o governo do Lula não é de esquerda, na minha opinião, o governo do Lula não é de esquerda. Porque é o seguinte, mano, ou você tá desse lado ou você não tá, entendeu? E assim, mas aí ele faz políticas de esquerda, tá, mas a troco do quê? A troco de sempre manter a burguesia brasileira ali mamando do jeito que quer, sempre deixando as instituições públicas com o balcão de negócio da burguesia, onde você dá dinheiro aí para a fundação aí, que eu não vou ficar falando nome, que eu não sou besta para não tomar processo, mas dá dinheiro para a fundação aí, Ministério da Educação, para formar professor com nova tecnologia e blá blá blá, e blá blá blá, e os caras, mano, sugando bagulho, sugando nosso recurso. Então não vai se fazer. Para mim, a revolução não acontece aí. A revolução acontece na mão do trabalhador, dentro dos movimentos sociais, seja qual for. Não acho que também vai ter um herói branco de classe média que conhece o marxismo, que vai chegar e vai salvar e vai conduzir a humanidade, porque para mim isso é um erro. Eu acho que a revolução se faz dentro de cada movimento social, e nós, enquanto aliado, a gente vai buscar uma revolução. Que também nós vai ter treta, porque também dentro nós temos mano que é anarquista, nós temos mano que é marxista, leninista, você tem os mano tretando também, os trotskistas, os maoístas, beleza, isso aí a gente vai trocando ideia no meio do caminho, a gente vai discutindo como é que a gente vai desenrolar, mas não vai partir de boa vontade de presidente. Agora, o que eu acho é o seguinte, o papel de um governo progressista é abrir o caminho para nós. Aí a pergunta que eu deixei, o Lula tá abrindo o caminho para nós? Como que tá os movimentos sociais? Eu, particularmente, tenho acompanhado mais na internet, não tenho vivido os movimentos sociais que estão aí, mas eu tenho acompanhado na internet, tem uma parte de parceiro que é de movimento social no Brasil inteiro. O Lula está fortalecendo os movimentos sociais, é uma frente ampla. E aí, quem mais à esquerda dentro dessa frente ampla está tendo realmente poder, ou é só para dar a mão e subir a rampa e pagar de diversidade identitária, o cacete a quatro aí, para fingir que é bonitinho, entendeu? Agora, essas pessoas que estão lá, mano, representando as quebradas, que estão representando lá as comunidades de povos originários, pessoas que estão lá representando a galera que vem de uma educação do quilombo, essas pessoas estão tendo voz lá dentro, ou essas pessoas estão só ali para fazer foto da hora e falar que nós é aliado da classe trabalhadora? Porque não é, mano, não é. O governo do PT não é aliado da classe trabalhadora, não é. Então, se você quer ser aliado da classe trabalhadora, abre espaço para nós, porque para nós passar, para a gente chegar lá. Então, para mim, um papel de um governo que se diz de esquerda, dentro da nossa perspectiva, não vejo problema nenhum se a gente, beleza, vamos eleger o Jones, né? Se der, da hora ter um presidente nessa perspectiva, que é radical e que tá com o nosso projeto, mas beleza, se isso não chegar, o que a gente vai fazer? A gente vai sentar, trocar ideia, qual a perspectiva que a gente vai construir? Ou então, não, vai vir um mano lá que meia dúzia de branco selecionou, meia dúzia de rico selecionou e falou, vai esse cara aí, porque esse cara aí agrada a nós e deixa o trabalhador de barriga cheia e tal, que nem foi, mesmo. O governo do PT foi essa base. Você dá faculdade pro pobre e dinheiro pra caralho pras universidades. Você dá financiamento habitacional pro pobre, no Minha Casa Minha Vida, mas as construtoras, vixe, mano. Então, assim, não dá para conciliar, entendeu? Ou é uma questão de postura, tá ligado? Então, essa é a minha visão. Eu não sou cientista político, né? Mas essa é a minha visão dentro do que eu me entendo como uma pessoa politizada, assim, entendendo dentro de quem é da quebrada e vê, tá ligado? Porque os políticos chegam lá, né, mano? Sai fora, pá. O Lula faz comícios corracionais e pá, e pum. Mas, e aí? Depois o cara sai fora e aí o que fica é a violência, tá ligado? O que fica é a quebrada, o que fica é a precariedade. Porque a escola é a mesma fita, mano. Você entra na escola hoje, pô. Antes de sair, meus moleques frequentou a escola pública, a mesma fita, mano. A mesma fita, não mudou nada, não mudou nada. Mas aí mudou nos promenores, as políticas, e não sei o que. A gente teve lei antirracista e o cacete A4 aprovado, que bonito. E aí, cadê o bagulho na prática, pô? Cadê? A gente tá falando de lei antirracista aí, mas você vê aí, pô, o professor apanhando porque tá falando de candomblé. Você vê aí o professor. Então, cadê o bagulho? Então, por quê? A gente tem também, não é só pensar numa educação meramente anticapitalista, no sentido de, não, vamos é uma educação, não, porque precisa ser uma educação antifascista, tá ligado? Porque o neoliberalismo é só uma face, né, da coisa.
É só o neoliberalismo e a perspectiva econômica do capitalismo, mas e a perspectiva da ideologia do capitalismo é o fascismo que está aí, ó, o tempo inteiro, e tá subindo, tá subindo, tá subindo. Então, assim, se você num governo progressista também você tá permitindo que o pobre coma, mas você tá permitindo que a extrema-direita cresça, mano? Que a extrema-direita ganhe. E aí você é isso aí, tá ligado? Não se posicionando quando um humorista fala merda aí, tá ligado? Tipo assim, e aí? É o que a gente fala aqui sempre, né? O que alimenta a extrema-direita não é a crítica ao neoliberalismo, é a alimentação ao neoliberalismo, né? É um governo que está abraçado com esse tipo de política, não é a crítica ao neoliberalismo. Porque os caras se criam na sombra, né, mano? Os caras se criam na sombra. Nem mais na sombra, né? Agora. Os caras não se criam. Antes falava assim, não, os caras estão lá, a cadela do fascismo tá no cio, né? Não, a cadela já deu cria e tá mordendo todo mundo aí, mano. Porque o bagulho as pessoas estão sentindo na pele não só os efeitos do capitalismo em si, a estrutura da econômica precária, mas a gente tá sentindo na pele o aumento, pô. Você vê no Brasil a violência por causa de motivo, por causa de racismo, pô, por causa de xenofobia, por causa de. Sérgio, deixa eu aproveitar e pegar um gancho nessa sua fala para te ouvir o seguinte. Você tá falando, a gente está falando aqui das escolas, da educação, e aí você já citou vários exemplos de coisas que vem acontecendo nas escolas brasileiras, né? Professor que está batendo em aluno em escola cívico-militar, casos de intolerância, racismo religioso nas escolas. Então, eu queria muito te ouvir sobre esse obscurantismo mesmo, né, que está muito apresentado a partir da extrema-direita, que avança também para dentro da sala de aula, mas te pedir para você fazer um paralelo com a situação no Canadá, porque você a gente estava conversando mais cedo, né, e aí você me falou que recentemente no Canadá foram proibidos símbolos religiosos nas escolas, mas a partir de uma defesa da laicidade do Estado, que aí, claro, evidentemente que a gente defende. A França, por exemplo, eu posso falar disso lá, não pode absolutamente ninguém, nada, assim, o princípio da laicidade do Estado, ele é devidamente, tem que ser respeitado. Mas aí a gente conversando, você me disse que, na verdade, essa proibição no Canadá, né, de símbolos religiosos nas escolas, o que quer dizer, né? O que significa o impedimento dos muçulmanos, né? Da religião islâmica, dos muçulmanos utilizarem o hijab e exercerem de maneira plena a religião em si. Então, queria que você pudesse falar um pouco do que você está vendo aí no Canadá, até no entendimento, me parece, de um movimento internacional da extrema-direita, né? Se a gente for pegar, inclusive, as próprias falas do governo Trump, que fala sobre a questão dos cristãos, atacou a África do Sul, falando que os cristãos estão sendo perseguidos. Então, me parece que é uma ação coordenada da extrema-direita internacionalmente, quer dizer, não é só no Brasil ou não é só no Canadá, mas fala um pouco do que você está vendo aí no seu contexto e como que você está avaliando nesse sentido em âmbito internacional mesmo. Show. Eu lembro uma vez que eu comecei a dar aula como educador social, eu fui na mesma escola que eu estudava, numa turma de 5ª série, e aí a gente tava trocando essa ideia, tá ligado? Era ética, pá, né, falando de religião e tudo mais. E aí uma menina, 10 anos, pô, a menina chegou lá, com aquela sala lá, imagina, né, você está ligado aí, escola pública, 40 alunos, pá, aquela loucura. E aí a menina pega e mete assim, não, eu não acredito em Deus, tá ligado? Mano, a menina foi xingada de tudo quanto é nome pelos colegas, tá ligado? A menina, você é louca, pô, como assim? Você não acredita em Deus? E assim, moleque, mano, tipo assim, só tava reproduzindo a violência que ele tava vendo em casa, tava vendo na Record lá, tava vendo no canal do pastor e pá. E aí a menina, os caras falaram, vamos pegar você lá fora, que não sei o que, como assim, você tá tirando e pá. Então, isso, o contexto do Brasil, ele é um pouco diferente, né, assim, nesse sentido, porque a gente tem uma disputa diferente do que a gente tem aqui do discurso religioso e tudo mais. No Brasil, tudo que a gente viu aí, né, mano, as escolas entrando de forma oficial
dentro, as igrejas entrando de forma oficial, né, dentro da escola, com autorização para fazer intervalo religioso, e a igreja, a igreja pentecostal, né, a igreja neopentecostal, a igreja evangélica, né, é importante a gente nomear as coisas. Atualmente a igreja evangélica está entrando nas escolas, sendo autorizada a entrar nas escolas. Eu dava aula na Fundação Casa, em São Paulo, né, para quem não sabe, a FEBEM, né, Educação Casa, que é medida socioeducativa de regime fechado, e eu saía, um pastor da Universal entrava, mano, tá ligado? Tipo, nós saía, o professor saía da sala, entrava um pastor da Universal, e os caras com o estatuto da criança, pô, debaixo com ECA debaixo do braço, tá ligado? Com a brecha de que não, toda criança e adolescente tem direito a manifestar seu culto religioso. Mas qual culto religioso que eu tô oferecendo pra esse moleque? Por que não entrou um maluco da Umbanda lá pra trocar ideia? Por que não tá entrando um maluco muçulmano lá para trocar ideia? Mesmo que não seja a nossa realidade brasileira ou a religião islâmica, mas então, a gente também não tá ocupando esses espaços, tá ligado? A gente não tá ocupando esses espaços. Tá? É aquilo, né? Se fortalecer enquanto movimento social, para se formalizar, tá ligado? Também, essa ideia da escola de formação revolucionária, que é o meu sonho de projeto, assim, que é o quê? Mano, você formar uma instituição da sociedade civil, tá ligado? Para pegar essa verba e formar professor dentro das escolas e formar profissional da educação dentro das escolas para brecar esse tipo de coisa, né? E aqui é outra fita, porque aqui, mano, aqui é o Quebec, né, que é a província que eu tô aqui, que é o estado, é o país do Canadá, mas a província do Quebec, que é a única província que fala francês, ela tem uma particularidade do resto do Canadá. O resto do Canadá é anglófono, foi colonizado pela Inglaterra, tudo foi colonizado pela Inglaterra, mas depois ficou a parte francófona, que foi colonizada pela França. E aqui, eles se consideram, a maioria das pessoas não, sem nenhuma religião, assim, o branco, né? Porque aqui é o branco que tá aqui, é o branco canadense que manda e desmanda, que tá no poder e tudo mais. Então eles não têm uma religião oficial. E esse discurso da laicidade aqui é muito grande, porque eles querem proibir todos os tipos de símbolos religiosos. Porque eles acham que a gente tem que deixar... É lindo o discurso. Quando a gente traz pra realidade brasileira, fala, essa fita mesmo, pô. Tá ligado? Tipo assim, quando eu cheguei aqui, eu falei, caralho, os caras são foda, né, mano? Pô, se no Brasil a gente tivesse essas ideias, essa firmeza com a questão da laicidade, né? Fala, não, mas poucas ideias, tu não vai rezar na sala, não vai fazer nada. Pô, eu já debati, pô, com professora, que hoje eu acho que eu fiz errado, tá ligado? Porque a professora também é uma trabalhadora, tá na outra fita, mas eu já tive que, como pai, quando meu filho era moleque, debater com a professora, porque a professora tava obrigando meu filho a rezar na sala, tá ligado? Então, assim, aqui eu cheguei aqui e falei, não, da hora, né? Os caras aqui, a laicidade. Aí eu fui começando a entender como é que funcionavam as coisas. E assim, eles são cristãos, mano. Eles são cristãos, tá ligado? Porque todas as escolas, como a gente vê no Brasil, ainda se vê, eu acredito que ainda se vê em algumas instituições públicas brasileiras, que eles justificam como sendo patrimônio histórico, cultural e blá blá blá, cruz, símbolos religiosos, cristãos, a gente vê muita cruz nas instituições públicas ainda brasileiras. A gente vê ainda. Mesmo que de forma indireta, a gente sempre vê rituais cristãos dentro das instituições brasileiras. E aqui também, a gente tem escola que tem nome de santo, São João, São Jean, São não sei o quê. E eu dei aula em escola que tinha cruz, porque eles falam, não, a gente era da igreja, cedeu para a escola, e agora falam, não, a gente tem que respeitar isso. Então, não essa laicidade não é para o cristão, porque o cristão, aí também tem um recorte, não é para o cristão branco daqui, porque o cristão branco daqui, ele não usa crucifixo. Ele não usa nenhum símbolo religioso. Agora, é pro cristão latino, tá ligado? Latino, nós, placa é de quebrada, tá ligado? Já mete o crucifixo grandão aqui, já mete a tatuagem aqui da cruz, aqui escreve fé e não sei o que, pá. Mano, isso não pode, tá ligado? Só que a laicidade deles é pra eles... Mas não pode os servidores públicos, por enquanto. Fala, funcionários... Por enquanto, porque já tem uma discussão, inclusive, que os alunos, eles estão tentando passar para que os alunos também não podem. Então, as meninas que usam hijab também já adolescente, pá, que tá a idade também já, assim, ainda não é, mas como o discurso fascista... Mas isso é uma violação de um direito ao credo, porque o direito à crença, ao credo, à manifestação religiosa é um direito humano. Com certeza. Inclusive. Não, e vai pior. Isso tá para além das constituições de cada país, né?
A livre Exatamente. manifestação religiosa. Exato. Não, e vai Eu pior, eu porque eu recentemente mencionei a questão da França, porque é isso, lá não pode, nenhum servidor público, nenhum professor, professora não pode absolutamente nada. Não pode um hijab, não pode um crucifixo, não pode nenhuma menção, nenhum símbolo, nada que faça qualquer alusão, referência a absolutamente nenhuma religião, nenhuma. Então, me parece que o Canadá tá nesse caminho também, né, Sérgio? Mas aí tem a questão, porque quando você trouxe a ideia, a questão de que isso é uma forma de tentar tirar o hijab, né, das mulheres muçulmanas, me faz te perguntar se há a questão da intolerância religiosa contra os muçulmanos com no certeza, Canadá. é racismo e xenofobia descarado, mano. Porque mesmo no Brasil, mesmo que a gente fale assim, vamos adotar uma laicidade no Brasil. E aí é um debate que eu não vou entrar, tá ligado? Nesse debate mais de forma profunda, porque eu acho que tem outros especialistas que podem falar melhor desse assunto. Mas vamos lá, vamos colocar uma laicidade aqui. Existe uma coisa, né? Eu me esqueci como é que se fala em português, mas porque agora eu só estou estudando aqui em francês. Dentro da gente fala da educação crítica, da pedagogia crítica, que é o que a gente chama do currículo, eu não sei a tradução em português, do currículo escondido, né? Que é o valor que o professor transmite que está para além do currículo, tá ligado? Então, beleza, você proíbe todos os símbolos religiosos nas escolas do Brasil, mas o discurso do professor continua cristão, tá ligado? O discurso do professor vai continuar transmitindo os valores da religião padrão. E aí, você faz o quê? Tá ligado? Porque a educação hoje, e a educação tradicional, a educação neoliberal, a educação que a gente está vendo hoje, ela te dá a brecha. Agora, será que um professor que frequenta o terreiro, será que ele vai poder manifestar os seus valores pessoais ligados à sua vivência também dentro da escola sem ser julgado? Porque o professor cristão, ele vai falar, ele vai falar, Deus te abençoe. Eu não vejo nada demais, tá ligado? Não vejo nada demais. Só que ele vai continuar transmitindo os mesmos valores. Então, eu não posso o símbolo, mas eu posso fazer isso. Então, aqui tá ligado muito com essa questão. Tipo assim, eu não quero o árabe transmitindo o valor dele. É isso, através da religião. Não é que O porque o nosso valor. subentendido é esse, né? O que Não, fica e subentendido claramente, é não é esse. subentendido, não. Uhum. Aqui é claramente. Teve uma outra lei que proibiu as pessoas de rezarem na rua. E quem reza na rua? São os São os muçulmanos. Eles muçulmanos. proibiram de rezar. Você vai ser preso se você rezar, cara, na rua. Por conta dessa brecha, tá ligado? Ô, Sérgio, eu queria aproveitar, então, pedir para você até trazer uma questão que também a gente conversava mais cedo, que é até tem uma fala sua na sua página, né, numa manifestação em que você está, e você está trazendo e fazendo, inclusive, uma denúncia a respeito da imigração para o Canadá. Você, na sua publicação, você até coloca, né, que o governo de Quebec cancelou programas de residência permanente, afetou centenas de brasileiros que podem, inclusive, ter que deixar o Canadá. Então, queria que você pudesse falar um pouco desse contexto, o que está acontecendo no Canadá em relação à imigração e qual que é a relação, inclusive, com o governo do Canadá, porque, a princípio, nós estamos falando de um governo que é progressista, né? Inclusive, faz uma frente ao governo Trump, tem pelo menos essa apresentação, né, desse primeiro-ministro aí, que ele é progressista. Então, traz um pouco para a gente desse contexto aí em relação à imigração. A gente tem visto, né, o aumento do sentimento anti-imigração, que vem junto com a extrema-direita, né, então vem aqui tem vários assuntos que já estão se discutindo, por exemplo, aqui no Canadá, a questão do aborto é consenso, mano, já tem mocota, tem décadas que o bagulho é liberado, e a saúde, o sistema de saúde público assiste, tem política pública, o bagulho funciona, tá ligado? Funciona, mano, funciona, que o bagulho funciona. A mina vai lá, se a mina tiver 12, 13, 14 anos, ela só precisa ir com alguém, que não precisa nem ser o pai e a mãe, tá ligado? Pode ser um colega que só para garantir que ela tem ela não é nem, o hospital não é nem obrigado a notificar. Então, assim, esse é um bagulho consolidado. E já tem gente querendo discutir para proibir de volta o aborto. Então, mesmo isso é uma prova de que esses caras estão botando a voz, a extrema-direita estão voltando a ganhar poder. E aqui os caras vão na mídia, os caras vão na rua fazer manifestação
de extrema-direita, movimento pró-vida, movimento cristão e tudo mais, aquelas mulherzinhas, sabe? Aquelas tiazinhas lá, esposa padrão de sainha e tudo mais, cidadã de bem, essas paradas aí, esses caras todo raivoso aí, vai lá, faz manifestação para todos esses movimentos. Aí eu falei disso porque essa mesma galera faz movimento aqui na rua, já tá fazendo movimento anti-imigração. Então, assim, isso, o movimento anti-imigração, anti-imigrante, eu vou dizer, né? Porque o sentimento é anti-imigrante, o sentimento que vem da extrema-direita é anti-imigrante. O sentimento, as políticas neoliberais do governo são anti-imigração. Porque aí, faz assim, beleza, é progressista, né? Então, mas o que adianta ser progressista? E aqui no Canadá você tem um museu de vítimas do comunismo. Os cara, eles têm um museu em homenagem às vítimas do comunismo. Os caras não fazem ideia nenhuma do que é o comunismo. Eles tratam o comunismo aqui como se, enfim, né, a gente fosse aquele outro bagulho lá, tá ligado? Que eu não vou falar para não quebrar a audiência aqui. Mas a gente é comparado com a ideologia lá, da extrema-direita. Aqui, quem é comunista, quem é radical. A gente é radical, a gente é tratado como o cara que explode o bagulho lá e pá, tudo mais. Então, aqui tem um movimento muito grande de extrema-direita crescendo aqui. Não só aqui, né? Vocês devem ter visto na Alemanha, na Inglaterra, os caras saem na rua, tá ligado? E pá. E aqui, isso é uma construção. O Canadá é uma construção. Porque o Canadá, eles, desde o começo do século XX, o Canadá ele tem uma economia baseada na imigração temporária. Resumindo, vai no país dos outros, vai no país que está fudido, né? Um país do sul, global, vai no país que tem menos condição de vida, chega lá, recruta uma pá de gente, seduz uma pá de gente, mesma fita da lógica da colonização. Lá em 1500, os caras iam lá no continente africano, convencia meia dúzia, o que não era convencido, os caras prendia, os que não queria ser preso, os caras matava, trazia e fazia o que quisesse. Hoje, né, a gente tem isso através de leis trabalhistas, né? Então, o Canadá ele tem sempre um hábito de ir lá buscar as pessoas no país dela, traz para cá, tapa o buraco da mão de obra aqui, não é só o buraco, porque tem de tudo. Ele traz os caras para trabalhar lá para colher laranja lá, que esse cara fica 4 meses só, e aí depois ele volta pro país dele, depois 4 meses ele volta, ele vai, então ele tem esse visto que é só isso mesmo, o cara só vai, ele fica lá fechado na fazenda e depois volta. Mas você tem os trabalhadores qualificados, altamente qualificados. Então, por exemplo, o Quebec, né, que é a particularidade da província que eu tô, mas é a mesma fita no Canadá, né? Eu falo do Quebec porque é o meu contexto, mas eles fazem missão de recrutamento no Brasil o tempo inteiro, pô. Não sei se você... Mano, eu, em 2011, foi a primeira feira de recrutamento que eu fui, passou na Globo lá, pô, no Jornal da Tarde. O Canadá precisa de brasileiro. O Canadá precisa de imigrante. Aí eu falei, pô, né, mano, você é louco, agora é a hora de eu sair daqui, né, mano, de eu sair da quebrada e pá, melhorar minha vida. Falei, mano, você é louco, os caras precisam do quê? E aí eles continuam fazendo esse tipo, até agora tá tendo missão, eles vão lá, recruta trabalhador altamente qualificado, tá ligado? De várias áreas que não tem. Eles recrutam pesquisadores, isso no contexto do Brasil. Eu vim para cá, porque eu fui numa feira de recrutamento. Quando eu estava no Brasil, eu fui numa feira de recrutamento da universidade que eu tô, com várias, sabe, essas feiras que tem várias universidades internacionais, que vai o próprio governo do Quebec. O governo do Quebec ele tem uma parceria com o governo de São Paulo. O governo do Quebec tem um escritório no estado de São Paulo. E eles fazem missão de recrutamento no Brasil todo. E eles vão lá e contratam trabalhadores qualificados ou recrutam estudantes para vir para cá. Eu fui uma dessas pessoas que coloquei a minha admissão no mestrado daqui da Universidade de Montreal, fui admitido e vim para cá. Essas pessoas que vêm como trabalhadores qualificados, por assim dizer, elas estão enquadradas dentro de um programa de imigração. O cara chega lá e fala assim, ó, quer vir para o Canadá, vem para cá. Tem um bagulho que chama Programa de Experiência Quebequense aqui, do Quebec. E aí você vai fazer o seguinte, você vai vir para cá, certo? Você vai estudar ou vai trampar com visto de trabalho, pá. Daqui 2 anos, você pode aplicar e você pode obter a residência permanente. É o único país que faz isso. Nenhum outro país. Para imigrar, para ficar, para conseguir, pô, você é louco, é mó treta, tá ligado? Para você conseguir uma cidadania, para você conseguir ficar. E o Canadá, sabendo que aqui é frio pra caramba, né, mano? Sabendo que aqui faz menos 20 no inverno, aqui tá frio, né, já. A gente tá no inverno aqui. Eles oferecem a cidadania, porque as pessoas vão embora, a população aqui é menor, tem 40 milhões de pessoas e tudo mais. Tem toda uma necessidade aqui para isso. E aí, recentemente, de 2019 para cá, com o aumento desse discurso da extrema-direita,
o Canadá começou a fazer uma propaganda, já sempre fez, eu postei esses dias que em 1948 o Canadá estava fazendo uma propaganda do sentido, o Quebec estava fazendo uma propaganda, os imigrantes vão roubar o seu emprego, os imigrantes vão roubar a sua casa, os imigrantes não sei o quê. E semana passada saiu uma reportagem falando a mesma fita. Tipo assim, outras palavras, tá ligado? Só muda, só colore o discurso, né? Que eu falo que esse é o perigo do progressista, que o progressista ele só pinta a parada de uma outra forma, ele pratica a mesma coisa. E aí, esse programa ele estava consolidado, que é um programa que você só aplicar, pô, depois. Como eu juntava os documentos, o diploma, como eu estudei 100% em francês, eu não precisava fazer teste de francês, não, mano, era só aplicar, tá ligado? Paga lá a taxa e aplica. Eu, a minha mina que tá aqui, meus moleques, a gente poderia continuar residente permanente. A gente, e hoje tem em torno de 500, no Canadá não tenho certeza, mas tem centenas de milhares de imigrantes temporários aqui, né? Então, essas pessoas, elas passam por esse projeto e ficam. E aqui, o governo vem com esse discurso, ora, jogando na mídia que a crise de habitação é culpa porque tem muito imigrante, o que é mentira, que é a crise da habitação, a especulação imobiliária. Não tem nada, é uma pá de Airbnb aqui vazio, uma pá aqui em Montreal, por exemplo, as cinco maiores empreiteiras aqui, administradoras, elas são donas de quase metade da província. E aí, apartamento para especulação. Isso é a crise. Tem habitação aqui, mas é caro. E no fim, Sérgio, é aquela fórmula que ela se aplica no Brasil, acho que é uma outra dinâmica, né? Mas nos países do norte global é essa dinâmica de demonizar os imigrantes, né? De colocá-los como os grandes inimigos. Aqui a gente reproduz isso no Brasil em relação a imigrantes de países africanos, por exemplo, né? Ou de países da América do Sul, né, bolivianos, chilenos, peruanos, enfim, venezuelanos. Então aqui a dinâmica é assim, a gente reproduz mais a partir desses outros territórios. Olha só, eu vou ler aqui alguns comentários, já dizer para você que eu tinha mais coisa que eu queria conversar com você, mas o nosso tempo já acabou, o que significa que eu vou te chamar uma próxima vez, porque eu quero muito te ouvir sobre o seu projeto da escola, deixa eu até falar o nome correto aqui, Escola de Formação Revolucionária. Então, quero ter mais tempo para que você possa falar sobre isso. E eu também queria muito te ouvir, acho que a gente pode até combinar melhor, mas para te ouvir sobre Bell Hooks e o Ensinando a Transgredir, que é uma grande obra da Bell Hooks, né? Pensar em Paulo Freire é pensar em Bell Hooks, viu, gente? Quando a gente está pensando em pedagogia revolucionária, pedagogia de transgressão, pedagogia que pensa a autonomia, né, daquela que está sendo educado, essa relação aluno e professor, né, Sérgio? Então, quero muito que você volte para que a gente tenha tempo para que a gente possa fazer esse debate, esse diálogo, essa conversa, a partir dessas duas coisas e das outras várias coisas, porque a audiência aqui certamente vai querer também trocar ideia contigo, conversar. Foi 1000 graus, mano, maravilhoso poder falar contigo mesmo, que bom. Prazer em te conhecer. Dizer, gente, olha só, para vocês seguirem, para quem não segue, sigam a página do Pedagogia Revolucionária, que é muito foda, muito maravilhoso mesmo, assim, os conteúdos que o Sérgio produz ali, as reflexões que ele traz, e a gente consegue ter um pouco, né, dessa avaliação até de quem está fora do Brasil, né, e esse entendimento aí dessa ação coordenada de um fascismo internacional e de um enfrentamento que a nossa resistência também tem que ser internacional, né, Sérgio? Então, mais uma vez, te agradeço. Pô, valeu, Thalita, é isso. Acho que é isso que fica mesmo, é um gostinho da gente continuar. E aí, quem quer saber mais do que está acontecendo aqui agora, os movimentos que estão acontecendo, a gente está fazendo manifestação e pá. Sexta-feira eu vou conversar com o cônsul brasileiro aqui para pedir apoio, então também peço apoio para se tiver alguém aí que liga as mídias brasileiras, a gente já está saindo em todo quanto é canto aqui. Quem quiser saber mais, dá um salve lá, cola lá na página que eu estou postando bastante coisa. E também quem quiser saber mais sobre o projeto aí, dá um salve lá que a ideia é que a gente forme
lideranças que não sejam necessariamente lideranças que vão lá no microfone, mas o professor mesmo como liderança, tá ligado? A gente encara nessa perspectiva o professor como uma liderança revolucionária, o educador como uma liderança revolucionária, e aí chama nós para trocar ideia, que é tudo nosso. A galera sabe que eu respondo lá e é tudo nosso. Lá é minha página também, aí eu posto meus bagulho da vida também, as nossas contradições também, tá ligado? De trabalhador, é tudo nosso. Valeu, Thalita, show de bola. Valeu, Sérgio, até a próxima, então. Valeu, Vou Thalita, te chamar e a gente marca. show de Tá bola, bom? valeu aí, galera. Tchau, tchau.